Muito bem, eu estou aqui com a diretora Maria Raduan, que fez um documentário chamado Vale dos Esquecidos, que eu assisti hoje de manhã. O Vale dos Esquecidos está concorrendo na mostra competitiva do É Tudo Verdade. E tem outra coisa do Canadá também, Maria. Isso, a gente foi selecionado também, a notícia veio logo depois do É Tudo Verdade, do Hot Docs, que é um festival super prestigiado também, que acontece no Canadá no final de abril. O Vale dos Esquecidos, pelo que você me disse, começava falando dos Chavantes, que ocupam uma região no Mato Grosso. Ainda é o maior latifúndio do mundo, aquele pedaço ali? Não, a Suiamiçu era o nome da fazenda na época, na década de 60. Ela foi o maior latifúndio do mundo. Foi um projeto da Sudam, que era a Superintendência do Desenvolvimento Amazônico, que levava, o governo promovia a ida de empresários do sul do país, do sudeste, para irem desenvolver e levar o progresso e produzir ali de Goiás. E correspondia a 240 Manhattans, 252 Manhattans, era um território gigantesco. E aí você vai lá, a princípio, para falar dos índios, né, da região. Só que você descobriu que o problema era muito maior. Pois é, eu fui convidada para ir lá por uma prima, inclusive, que tem uma fazenda naquela região. Ela falou, pô, você precisa vir aqui olhar essa história dos Chavantes, que é uma história incrível, precisa ser contada, precisa ser documentada. E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, isso aqui é uma história muito maior, eu não consigo contar a história dos Chavantes sem ver o entorno, contar todo o resto, e a gente acabou... Acho que a gente tem até imagens do cacique que você, pra gente ter uma ideia do que... Olha ali. Mas pode falar. Esse é o cacique Damião. E ele está falando em língua chavante. Está falando em chavante. Ele participou de toda a trajetória que os chavantes tiveram, que foram retirados da terra deles, levados para uma missão católica e depois retornaram. Ele tinha 7 anos quando isso aconteceu, o pai dele era o cacique na época. Você tem ali uma representação do Brasil, dá essa impressão, porque você tem desde Dom Pedro Casaldáliga falando, né, que é uma figura lendária dos anos de ditadura, você tem posteiros falando, dando depoimentos, tem os fazendeiros, você tem os Chavantes falando, e você tem um personagem americano, que é uma figura, né, que depois você me disse que tinha sido um mariner, e é um sujeito, tem uma ONG, é um cara aparentemente civilizado, né? Ele traz uma visão clara da história, mas ele está ali representando os fazendeiros. A ideia do filme, quando eu cheguei lá e comecei a ver todas as partes envolvidas, a ideia foi que eu conseguisse fazer um raio-x do que é a Amazônia hoje. Então a ideia foi que eu conseguisse pegar todos os personagens que estão envolvidos em todas as histórias nesse nortão do país, que são sempre os índios, os fazendeiros, os poceiros, o sem terra e o fogo. Tá ali. Aliás, tem imagens das queimadas aí do teu filme. Acho que a gente podia mostrar. Aliás, é o americano comentando isso, né? O americano, ele tem um ponto de vista também de piloto, que ele se locomove nesse aviãozinho dele. Então ele tem essa visão, eu acho que é uma visão de cima mesmo. É incrível. A descrição que ele dá no filme do que as queimadas provocam, quer dizer, do que o fogo provoca na região, né? Você não consegue ver nada, você tem que usar farol o tempo todo. Quer dizer, é impossível viver ali, né? A gente teve lá na época das queimadas, que vai de julho até outubro, é realmente uma coisa impressionante. E os fogos não acabam, não é? Eu nasci numa fazenda de fazendeiros, já vi várias queimadas, era uma coisa que durava uma noite. Agora não, as queimadas duram meses. É um fogo incessante que dura meses. Quer dizer, imagina que o ar é mais rarefeito, que ele não tem capacidade de parar aquilo, tem menos umidade no ar. Eu acho que esse é um aspecto... E você voltou de lá com que impressão final, hein, do conflito todo, hein, que ocorre lá? Porque parece uma coisa tão representativa do que acontece hoje no Brasil, né? Nas regiões mais inóspitas. E você voltou de lá com que impressão? Olha, não dá para fechar, para concluir. Inclusive, isso foi um exercício que eu tentei fazer no filme, de tentar trazer a questão à tona, botar todos os personagens ali, tentar mostrar qual a relação deles com a Terra, a verdade deles em relação à Terra. Voltei no tempo para explicar porque cada um tinha aquela relação e abrir ali uma reflexão que eu tentei não concluir, não fechar, porque eu acho que a ideia do filme é essa, é trazer esse assunto para ser refletido e para ser pensado. E acho que o filme abre essas possibilidades, né? Ali a gente tem umas imagens também dos índios numa espécie de competição, carregando os troncos. Essa é uma festividade típica dos Chavantes.
que são essa corrida dos troncos, que é uma coisa impressionante. Esse tronco... Nossa, a velocidade que eles impõem nesse negócio. É pesadérrimo, eu não conseguia tirar, assim, mexer 1 centímetro e eles correm uma maratona. Isso chama a atenção para um aspecto do filme que é muito interessante. Um dos depoimentos de uma nova geração dos Chavantes, um dos meninos, né, diz, olha, a gente era forte, a gente era magro, a gente tinha coragem, hoje em dia eu sou fraco, ele diz, eu sou fraco, sou gordo, né? Eu uso roupa. Eu uso calção, quer dizer, as coisas pioraram muito para os Chavantes, que, segundo o seu filme, já foram maltratados ali desde os anos 60, começa ali o problema, né? E aí eles foram espoliados da terra deles e agora aguardam numa espécie de cercadinho ali, né, na real, para que a situação se resolva de alguma forma. Exatamente, né? Que lá tem poceiros e sem terras e fazendeiros que estão dentro da terra que supostamente é deles e que eles não conseguem ter ela na totalidade. Tem um momento em que o fazendeiro americano sai armado ali, procurando alguma coisa, com o GPS, né? Então, esse foi até um momento de... Foi tenso, não foi? De tensão para a equipe, que a gente... Ele localizou dentro da floresta, da área de preservação da fazenda dele, uma casa de poceiro, algumas casinhas ali, e ele falou, eu vou lá, eu vou ver e ele vai armado. Quem é. E eu falei, então eu vou junto com você. E a equipe foi bem tenso, porque a gente entra no mato, andamos horas no mato, e ele chega lá armado com uma Glock, e a gente não sabia o que ia acontecer, né? Por sorte, o poceiro não estava lá, mas a casa estava toda, tinha, enfim, comida. Tinha rastros humanos muito evidentes ali, né? E recentes, e ele acaba, enfim, botando fogo na casa do cara. É curioso, né? Porque é uma contradição, né? Ele que fala das queimadas, e acaba mas ele se explica ali. É até curioso porque ele está falando em português e ele fica muito nervoso, ele volta para a língua mãe dele, começa a falar inglês. Eu pedi ajuda, eu avisei o governo, pedi para que me ajudassem, ninguém veio me ajudar, eu vou cuidar disso sozinho. Maria, sua intenção é partir para a ficção? Porque a gente tende a acreditar que sempre o documentário é um trampolim para outro momento da vida do criador, não é isso? Não, eu adoro documentário, a realidade do Brasil é o que me interessa, esse tipo dessas coisas de dentro do Brasil, mais esquecidas, e é isso que me interessa, hoje pelo menos. Maria, o seu filme vai passar, então, o Vale dos Esquecidos vai passar 4 e 5 de abril no Rio de Janeiro. Isso. E 6 e 7 de abril em São Paulo, tudo pelo É Tudo Verdade. Pelo É Tudo Verdade. No Rio, segunda-feira às 9 horas e terça-feira à 1 da tarde. 1 da tarde, no Unibanco Artplex, na Praia de Botafogo. Em São Paulo, terça e quarta-feira. Quarta-feira às 21 horas e quinta-feira às 15 horas, no Cine Livraria, no Conjunto Nacional. Ok, tá todo mundo convidado. As entradas são gratuitas, tá. E o festival é isso. O festival começa amanhã, inclusive. Começa amanhã, a abertura é amanhã. Legal, obrigado, viu? Boa sorte. Obrigada a você. Está competindo, afinal. Está competindo. Vamos lá, fio na barriga. Sorte. Obrigada. Obrigado, Maria.